Jovem russo cria jogo para influenciar africanos contra os Estados Unidos e aliados. O videogame é apontado como ferramenta de manipulação geopolítica russa na África. Um adolescente russo desenvolveu um videogame que visa influenciar africanos contra os Estados Unidos e seus aliados. No jogo, ambientado em uma África Ocidental devastada, as forças libertadoras, lideradas por soldados locais e apoiadas pela Rússia, combatem o neocolonialismo ocidental. O jogo, chamado de African Dawn, retrata um cenário onde Burkina Faso e outros países africanos se unem para expulsar a influência dos Estados Unidos e da França com a ajuda militar e econômica da Rússia. Analistas descrevem o jogo como uma ferramenta da propaganda russa projetada para manipular e influenciar jovens africanos. A pergunta que não quer calar é o seguinte: o garoto, se é um adolescente mesmo, né, ele tem tanto conhecimento com táticas e geopolítica dessa forma, a ponto de fazer com que influencie uma nação. É claro que nós estamos falando de África, nós estamos falando, a África é um continente, não um país, né? Mas de alguns países africanos. Influenciar algumas nações, alguns garotos de algumas nações. Um garoto, um adolescente, tem conhecimento geopolítico de forma tão abrangente ao ponto de montar um videogame e mudar a mentalidade de uma população inteira, Maxwell? Seria interessante uma outra pergunta também, né? Se esse mesmo adolescente criasse um videogame questionando a ditadura do Vladimir Putin, ele estaria vivo? Claro que não, né? A gente falou aqui nos bastidores e concordamos que ele não estaria vivo. Um adolescente dessa idade, ele consegue entender o contexto político de outro país para confrontar outro país, no caso dos Estados Unidos? É o que a gente acabou de falar na matéria anterior. O governo ele tem muito poder, ao ponto de colocar em prática tudo aquilo que eles pretendem colocar. Esse jogo aí é mais um conteúdo para colocar população de outro país, de outro local, que não tem nada a ver com o país de origem, a ter pensamentos negativos contra os Estados Unidos. Mostra que vão procurando aliados em toda parte do mundo para colocar em prática tudo aquilo que eles acreditam. É dessa forma que eles vão cada vez mais criando as escaladas e imagine se usasse essa tática para defender um povo livre em todo o mundo, né? Na Coreia do Norte, na Rússia, na Venezuela, em Cuba, mas isso a gente não vê. Pontos positivos a gente não vê governos ditadores criarem para defender uma sociedade ou até o mundo. Eu acho que, de certa forma, é muito. Eu não quero usar uma palavra que seja muito pesada, mas é muito ruim usar um garoto, né, usar um adolescente como ferramenta de manipulação e jogar nas costas dele uma responsabilidade dessa, sendo que é nítido que esse moleque não fez esse jogo sozinho. Ele não ia criar toda uma situação de um jogo completo como esse, de forma sozinho. E se fez de forma... teve ajuda, né? Obviamente teve alguma influência de outras pessoas fora para que esse jogo fosse desenvolvido. Não faz muito sentido um jovem adolescente fazer um videogame com tamanha intenção e conseguir obter algum tipo de sucesso. Tanto que está sendo falado aqui, né? De que forma também divulgar ele dessa forma, ao ponto de chegar nos noticiários como o nosso, não foi também intencional. A gente tem como exemplo aqui essa questão de influenciar. No governo anterior aqui no Brasil, tivemos aí vários artistas jovens, artistas já idosos, defendendo a preservação da Amazônia por causa das queimadas. Lógico que eles estavam sendo influenciados. Tivemos até o Leonardo DiCaprio, a outra influenciadora aí, que me fugiu o nome dela, esqueci o nome dela, mas não é brasileira. No atual momento, o Brasil está pegando fogo mais do que naquele período, e esses influenciadores brasileiros, artistas, desapareceram. Ou seja,
tem uma tática, tem uma intenção por trás de tudo isso, tem alguém manipulando e tem alguém colocando tudo aquilo que eles desejam em prática. O jovem aí, ele pode até ser muito inteligente, não vamos desmerecer, né? duvidar da inteligência dele. Agora, todo o cronograma foi seguido, né? Cria um jogo, cria um videogame com esse perfil aqui e também direcionar também para até chegar em um país para atingir a juventude daquele continente ali. Ou seja, é algo feito estrategicamente de propósito, com intenções políticas para confrontar outro país, né? Os Estados Unidos ele incomoda muitos governantes mundo afora e eles buscam umas táticas para conseguir furar essa bolha e tornar um país supostamente inimigo de todos. A intenção de enfraquecimento do Estado, enfraquecimento dos países, e essa guerra que todo mundo está falando o tempo todo, ela já está acontecendo há muito tempo, e a guerra está acontecendo de dentro para fora. A idiotização das nossas crianças, a imbecilização dos nossos adolescentes, a mudança de mentalidade, fazendo com que as pessoas parem de pensar com suas próprias cabeças e usem mais sentimentos do que razão para poder fazer análise das coisas ou não analisar, simplesmente achar que uma coisa é lógica e seguir aquilo. Uma pergunta que não quer calar sobre essa questão. Se houver uma guerra física de cunho mundial em todo o país, você acha que os jovens do nosso país, tanto do Brasil quanto aqui dos Estados Unidos, com tantas situações que está acontecendo, está preparado psicologicamente para enfrentar uma guerra? E enfrentar uma outra pessoa armado e conseguir atirar no seu oponente, de que parece piada, mas na hora não seria uma piada. O mundo adolescente, o mundo jovem do século da nossa era contemporânea, está preparado para uma guerra física? Eu creio que não está preparado para uma guerra física psicologicamente, nem na questão do treinamento. A gente tem visto aí que os nossos jovens cada vez mais estão ficando, desculpa a expressão da palavra, burro e não conseguem ter opinião própria. Não basta você defender um governo, você precisa ser idiotizado. A gente vê aí jovens fazendo manifestações na França, nos Estados Unidos, no Brasil, defendendo o Hamas. Pedem a eles para fazer a mesma manifestação lá na Palestina, com as mesmas bandeiras, se declarando que são gays, que são travestis, ver qual vai ser a resposta do Hamas contra eles. Ou seja, defendendo alguém que jamais vai defender eles, defendendo alguém que jamais terão pena da vida deles. Ou seja, é uma idiotice tão grande você ser voz de alguém que sequer quer que você chegue perto. Se você chegar, você não voltará vivo, porque você vai ser assassinado, porque ele discorda da opinião sexual dessas pessoas. Ou seja, é muita idiotice para uma pessoa só. Conseguiram entrar na mente deles e eles não conseguem ver que a defesa que eles estão fazendo é uma defesa burra e que não vai ajudar eles em nada, apenas disseminar o ódio desse grupo terrorista mundo afora. Nossos jovens não estão preparados psicologicamente para nada e nem para uma guerra. É importante que se observe o seguinte, numa eventual terceira guerra mundial, na possibilidade de haver uma terceira guerra mundial, o Irã, o Hamas e esses países vão ser inimigos dos Estados Unidos. Você que mora nos Estados Unidos, vamos dizer para você que nós estamos falando em português, você que é brasileiro, que defende o Hamas. Porque existe a diferença entre defender o Hamas e defender a Palestina, tá? O povo palestino, que não tem nada a ver com isso, está sofrendo. E esse povo precisa de ter paz. E quem não deixa ter paz não é Israel. Quem não deixa eles terem paz é o próprio Hamas, que usa o povo inocente como escudo para poder colocar em prática as suas intenções. Mas numa eventual guerra, quando tiver frente a frente com alguém, você vai defender a sua vida ou a vida do cara do Hamas, ou a vida do ucraniano, do russo? Você vai defender a si mesmo, a sua família, ou vai defender o cara que saiu do Irã e veio para cá para atacar os Estados Unidos? Ou que mesmo que seja no Brasil.
Vocês têm que aprender a entender quem é o inimigo. Numa guerra, principalmente numa guerra, se o país for atacado, tanto o Brasil quanto aqui, hoje não, porque o Brasil, por mais que o Brasil não concorde com as opiniões do presidente da República, o presidente da República apoia esses países. Mas aqui nos Estados Unidos, não necessariamente. Num possível ataque aos Estados Unidos, de que lado você vai estar? Do lado que vai te matar? Ou você vai matar quem vai tentar matar a sua família? Então pense bastante nisso. Você não se torna amigo do Hamas ou amigo do Irã simplesmente por defendê-los. Porque quando eles atacarem o país, o primeiro a ir embora é você, pela fraqueza moral, pela fraqueza física e pela fraqueza intelectual. Não vai fazer diferença nenhuma para eles. No sentido literal, eles só estão pensando nas suas situações religiosas e políticas. Você é só uma peça do jogo, que não faz nem diferença nenhuma de ser eliminada quando você não for mais necessário. Então, avalie direito o lado certo. O maior aprendizado para um ser humano, seja na guerra na vida ou numa guerra normal, é escolher bem seus inimigos. Não seja o seu próprio inimigo. É só essa a minha declaração. Vamos para a nossa próxima matéria. Serviços secretos militares da Ucrânia eliminam o chefe de segurança da central de Zaporizhzhia. A central nuclear de Zaporizhzhia, situada no sul da Ucrânia, é a maior da Europa e antes da invasão russa, em 2022, fornecia à Ucrânia cerca de 30% de sua eletricidade. Foi tomada por forças russas nas primeiras semanas de guerra. A agência de inteligência militar da Ucrânia reivindicou a responsabilidade pelo assassinato do chefe de segurança da central nuclear de Zaporizhzhia, classificando-o como criminoso de guerra e colaborador da Rússia. A agência governamental publicou um vídeo no seu canal no Telegram que mostrava um jipe explodindo e, horas mais tarde, o Comitê de Investigação russo confirmou que Andrei Korotkov tinha sido morto em Enerhodar, onde fica a central nuclear. A inteligência ucraniana afirmou ainda que Korotkov, de nacionalidade ucraniana, colaborou voluntariamente com Moscovo depois de este ter tomado o controle da instalação nuclear nas primeiras semanas da guerra. A agência alega que Korotkov transmitiu dados pessoais dos trabalhadores das instalações às forças russas, dando destaque àqueles que tinham uma posição pró-Ucrânia. A direção principal de informações do Ministério da Defesa da Ucrânia lembram às pessoas que todos os criminosos de guerra serão punidos de forma justa, afirmou a inteligência militar da Ucrânia numa mensagem publicada no Telegram. Em julho, a Rússia fez um novo esforço para tomar Pokrovsk, o que levou as autoridades da cidade a apelarem para a evacuação da cidade, em especial dos idosos e da família com crianças. A administração militar da cidade informou que, a partir de 4 de outubro, cerca de 13 mil pessoas permaneciam em Pokrovsk, número muito abaixo de uma população que, antes da guerra, era de 60 mil. Em Sumy, perto da fronteira com a Rússia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky encontra-se com soldados que se recuperam em hospital e entrega condecorações. Obrigado por defenderem o nosso país, disse Zelensky. Sumy fica a cerca de 32 quilômetros da região russa de Kursk, onde as tropas ucranianas estão estacionadas desde 6 de agosto, numa tentativa de desviar a atenção militar do Kremlin da linha de frente da Ucrânia. A visita de Zelensky a Sumy ocorre um dia depois de ter se encontrado com o novo chefe da NATO, Mark Rutte, em Kiev, onde reiterou seu apelo para que as armas ocidentais cheguem mais rapidamente ao campo de batalha. Eu não lembro qual foi o filósofo ou o personagem político que falou uma vez isso, né? Enquanto os seus jovens morrem no campo de batalha, os velhos ficam em seus palácios mandando essas pessoas para o inferno, né? Eu entendo que um lado é atacado, o outro precisa se defender, isso é uma guerra. Não vamos ser hipócritas. Numa guerra é matar ou morrer. Mas uma condecoração simplesmente para poder dizer muito obrigado por você ter defendido o nosso país para uma pessoa que está faltando um membro do corpo, isso não é o suficiente, né? Eu entendo
que, que é uma guerra, mas como as famílias desses jovens estão sofrendo com isso, né? Nós temos aí um exército ucraniano, a maioria que a gente vê nas imagens são jovens que saem das suas casas para defender o seu país que foi atacado de forma covarde e defendendo o seu país e a sua própria família. É importante quando você tem um presidente também que não fugiu do país, podendo ser assassinado a qualquer momento, e reconhecendo a garra desses militares, indo ao local onde eles estão, em hospitais, condecorando e agradecendo pessoalmente a forma que eles estão dando a vida deles para defender um país que está sendo atacado de forma tão covarde quanto a Ucrânia está sendo atacada pelo Putin há muitos anos já. Então, a gente tinha acabado de falar na matéria anterior se os jovens de Brasil e outros países estavam preparados. O da Ucrânia, a gente sabe que eles estão preparados. Nós temos visto aí jovens, homens e mulheres defendendo os seus países, com muita garra, com muita força, sabendo que pode sair naquele dia e não voltar para casa, mas tem cumprido o seu papel de defender a bandeira do seu país, de defender a sua família e de defender aquilo que eles também acreditam. Porque você, para ir para uma guerra, você tem que acreditar em alguma coisa. E essa alguma coisa é se defender contra o seu inimigo. Então, a minha fala aqui, eu até me arrepiei, porque quando eu olho para os nossos jovens aqui no país, no Brasil, a gente vê os jovens se perdendo nas drogas, se perdendo porque não estão querendo estudar, se perdemos que temos pautas ideológicas na política brasileira da esquerda, desconstruindo a mente desses jovens. Muitos sem apoio da própria família por viver uma situação de miséria, muitos que têm também condições financeiras, classe média, que se envolvem com crime, mas temos hoje no governo um governo que foi condenado em várias instâncias por crimes, por corrupção, e que volta ao poder defendendo essas ideologias malucas. Eu volto mais uma vez a dizer, a sociedade da Ucrânia estão de parabéns por ter jovens tão valorosos e fortes e firmes da forma que eles estão sendo firmes para defender o país. E o assassinato aí, a morte do terrorista da Rússia, é um ponto que deve ser comemorado. Você tem aí soldados russos que invadiram esse local, onde 30% da energia ao país era fornecida daí. Imagina o estrago, a dificuldade da sociedade, aqueles que ainda tinham a oportunidade de estar em casa, no escuro, sem poder tomar uma água, sem poder tomar um banho, em razão da energia ter sido cortada. Os parabéns aos soldados da Ucrânia e o governo também ucraniano, que às vezes eu vejo ser muito criticado, mas tem se mantido firme para combater a guerra no país. Depois que a guerra começou, não tem mais o que fazer, né? Tem que se defender. E quanto a isso, você falou, é uma coisa que eu concordo mesmo. O presidente ficou no poder, muita gente achou que ele fugiria, principalmente porque ele era simplesmente um ator, um comediante, antes de ser um presidente. E a força, eles achavam que a força de Vladimir Putin ia subjugar o Vladimir Zelensky, pela história que Putin carrega nos seus ombros, né? Como governante da Rússia, mas não, ele não correu, muito pelo contrário, ele enfrentou e bateu de frente. Acho que uma das maiores questões, por mais que a guerra seja uma coisa terrível, o seu líder não ter corrido, o seu líder estar de frente, isso motiva qualquer soldado a lutar pelo seu país, né? É importante a gente pontuar isso. O reconhecimento daqueles que dão a vida para defender um país deve ser reconhecido, deve ser aplaudido, porque se não tivesse essa coragem, não tivesse essa determinação, a Ucrânia já tinha sido extinta durante esse período da guerra. E a gente falou em duas matérias anterior que os governantes, eles idiotizam as pessoas. Eu me lembrei aqui que o líder do grupo Wagner, né, um grupo
que foi formado ali, fez parte do governo russo e criou um exército para confrontar o governo russo, mas depois se tornaram aliados por ser poderosos. A oportunidade que o Putin teve de assassinar o líder do grupo Wagner, ele foi para o espaço e o Putin continua aí. Ou seja, o cara que ajudou na guerra do Putin, a primeira oportunidade que o Putin se sentiu ameaçado, mandou explodir o avião dele e matou todos que estavam naquela aeronave. Ou seja, não se deixe enganar. Ditadores, aqueles que buscam idiotizar você como cidadão, eles não querem o seu bem. Ele quer apenas te usar e depois te desgastar como se fosse um papel higiênico, algo que não vale nada, para que eles continuem sobrevivendo e colocando em prática aquilo que eles acreditam. E acredite ou não, eu sei que você acredita nisso, o Putin tem uma imagem muito carismática. Ele atrai muitas pessoas, não simplesmente pelas suas ações políticas. A avaliação de algumas pessoas leigas em questões de guerra olham para o Putin com uma certa admiração. Eu não sei o motivo exato do porquê, mas ele tem uma aceitação mundial, vamos dizer, como personalidade muito grande, porque nem todas as pessoas avaliam, ou analisam, ou olham para ele como um ditador, mas simplesmente como uma personalidade. Ele é como se fosse um Kim Kardashian. Não é um governante comunista, um governante socialista que quer destruir qualquer um que entra pela sua frente. E o fato de dele ser visto como personalidade, que também foi uma narrativa imposta, né, para as pessoas, faz com que ele tenha uma espécie de popularidade irracional. E não faço. É impressionante, mas isso acontece. Você deve ver isso ao seu redor, como algumas pessoas falam dele com uma forma de carinho ou de certa admiração. Você percebe isso? Todo ditador tem seu lado oculto, né, de fingir ser uma pessoa boa. A gente vê ditadores aí até chorar, né? Até se emocionar, dizer que está ali lutando pelo mais carente, está ali defendendo o interesse de uma sociedade. Eles choram, eles se lamentam, se declaram ser vítimas, quando na verdade são verdadeiros algozes. E a sociedade acredita, a sociedade é fácil ser influenciada e ser enganada. Quando você não tem opinião própria, quando você não tem conhecimento, quando você não tem uma base familiar que te ensinou o que é certo e o que é errado, como se comportar em determinadas situações, o mundo está aí para te enganar. E o Putin tem essa cara de santo, mas eu acredito que seja hoje um dos piores covardes e assassinos que nós temos no planeta, competindo aí com o próprio presidente lá da Coreia do Norte.